Olá pessoal, estamos dando continuidade então à nossa série de vídeos sobre modalidades de licitação. Ainda estamos no contexto de semana acadêmica aqui do curso de Direito, portanto, o professor está gravando esses vídeos para complementar as nossas aulas e, consequentemente, instruí-los para a nossa segunda avaliação na disciplina de Direito Administrativo 2, aqui do curso de Direito da UNC de Concórdia. Até a aula passada nós estávamos falando das modalidades, diferenciamos as modalidades de licitação e hoje nós vamos tratar das licitações internacionais, vamos passar pela questão do concurso e do leilão, então a gente fecha as modalidades de licitação da Lei 8666. Então, para a gente dar início, a regra a gente sabe que é a licitação, independente se ela é para nível nacional ou para aquisição de produtos internacionais. Quando a gente fala de uma licitação em nível internacional, a Lei 8666 nos traz um parágrafo 3º do artigo 23, que ela será realizada mediante concorrência. A regra é a concorrência. Então, o parágrafo 3º põe que a concorrência é a modalidade cabível, qualquer que seja o valor do objeto, tanto na compra ou alienação dos bens imóveis, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. Tá? Então, a regra é a concorrência para licitações que envolvam fornecedores externos ao Brasil. Obviamente, como tudo no direito, nós temos exceções, né? Então, as exceções estão elencadas no parágrafo 3º, também no mesmo parágrafo 3º ele continua que vão ser observados os limites no caso das licitações internacionais e se admite se eu, o órgão público, tiver um cadastro internacional de fornecedores, ele me permite realizar a tomada de preço se tiver dentro daquele limite do artigo 23, lá nos incisos 1 e 2. Aquela tabelinha do 23, se tiver dentro daquela tabela para tomada de preço, obviamente eu vou conseguir realizar uma licitação internacional. Desde que eu disponha, enquanto órgão da administração, de um cadastro internacional de fornecedores. Vejam um exemplo de cadastro internacional. Imaginem vocês que a gente trabalha no Corpo de Bombeiros e muitos materiais do Corpo de Bombeiros são importados. Né? Não estou dizendo só do equipamento de proteção respiratória, mas estou dizendo, por exemplo, de um caminhão de bombeiro. Né? Então tem alguns caminhões que são fabricados no exterior. O estado de São Paulo, se não me engano, em 2017, ele realizou uma concorrência internacional para adquirir caminhões de bombeiro e daí todos os grupamentos de bombeiro, que seriam os batalhões aqui de Santa Catarina, receberam cada um uma unidade de caminhão internacional. Né? Foram pelo menos 20 unidades, se não me engano, adquiridas do exterior. Né? Então, obviamente, o produtor nacional poderia participar dessa licitação, não exclui, né? Mas acabou resultando vencedor um licitante dos Estados Unidos. Né? Eu não lembro se foi a Purse, mas são aqueles caminhões que a gente vê em seriado americano, filme americano, é aquele lá, né? Que tem o detalhezinho prateado, né? O para-choque é prateado, não é o caminhão nacional, né? A gente diferencia bem. Vamos ver se eu posto uma foto aqui só para ilustrar, né? A exceção, a gente sabe que a regra na concorrência, na licitação internacional é concorrência, a modalidade de concorrência, porque é uma licitação mais complexa, e se o órgão público tiver dentro do limite do artigo 23, né, estiver dentro daquele limite para tomada de preço, e eu dispuser de um cadastro internacional de fornecedores, aí sim eu posso seguir pela tomada de preço. Se no Brasil eu não tiver um fornecedor daquele produto, eu posso enviar convite. Tá? Então vamos ver o que o parágrafo 3º do 23 complementa ali. Né? Então, nos casos de licitações, será a modalidade de concorrência a modalidade cabível.
Observados os limites do artigo 23, a tomada de preço é admitida quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Vejam que é bem ou serviço. O artigo 42, então do 23 a gente pula lá para o artigo 42, ele fala a respeito do ajuste que tem que estar no edital, né, a respeito dos valores que serão empregados nessa licitação. Então o artigo 42, ele traz para nós que nas concorrências de âmbito internacional, o edital deve estar ajustado às diretrizes da política monetária brasileira e de comércio exterior, né? Então, justamente para atender as expectativas nossas. Então a gente vai poder fixar a moeda estrangeira como o valor que será utilizado, né, nos pagamentos, só que também tem que ser prevista que tipo de correção que vai ser utilizado, que tipo de câmbio, tudo isso tem que estar previsto no edital. Se for permitido ao licitante estrangeiro cotar em moeda estrangeira, então necessariamente o brasileiro vai poder seguir por esse nível também. Não é porque o fornecedor, o licitante é brasileiro que ele vai ter que se vincular à moeda real. Tá? Então, se na licitação for admitido o uso de moeda estrangeira, o parágrafo 1º do artigo 42 ele nos permite que o licitante brasileiro também lance mão dessa artimanha, né? Também faça uso do valor em moeda estrangeira. Pagamento, aliás, as garantias, né? Então, tudo isso que for previsto para o licitante estrangeiro também vai se aproveitar para o licitante brasileiro, né, nesse contexto de uma concorrência internacional, observando o princípio da isonomia que rege também as atividades das licitações públicas, né? Obviamente que o parágrafo 3º, lá atrás, no comecinho da Lei 8666, ele estabelece uma margem de preferência. A gente já respondeu a uma questão, né, de concurso, falando de margem de preferência em produtos manufaturados, e o parágrafo 2º do artigo 3º permite nos estabelecer essa margem de preferência para o produto que seja nacional ou que seja fabricado por uma empresa nacional no estrangeiro, né? Então, imaginemos que a gente vai adquirir um avião para a frota da Prefeitura de Concórdia, né? Então, a Prefeitura de Concórdia vai passar a ter uma aeronave. E daí a gente tem fornecedores nacionais, temos a Embraer, né? Temos outras empresas de pequeno, mas vamos imaginar que o fornecedor que a gente precisa é uma aeronave aí de médio porte, um Embraer 145, mais ou menos. Além da Embraer, nós temos a Bombardier, que é canadense, que fabrica uma aeronave próxima, né, assim, de configuração. E dentro desse contexto, se as duas empatarem, a nossa margem de preferência, com base no artigo 3º, parágrafo 2º da 8666, vai ser para a empresa nacional. Mas a Bombardier fabrica o produto lá no Canadá. E a Embraer fabrica os jatos dela em Miami, Orlando, não me recordo exatamente onde, mas lá na Flórida, nos Estados Unidos, né? Não é aqui no Brasil. Não interessa. Ela é fabricante nacional, fabricante, né, uma brasileira, que, mesmo que fabrique no exterior, né, ela acaba revertendo para o desenvolvimento da indústria nacional. Por essa razão, então, parágrafo 2º do artigo 3º, ele permite a gente estabelecer margem de preferência no contexto de licitações internacionais. Então, dito isso, nós temos a primeira questão de hoje, uma prova do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, é lá de 2014, para técnico judiciário, e ela trata exatamente das licitações internacionais. Então, no que concerne às licitações internacionais, a Lei 8666 impõe obrigatoriamente licitação na modalidade concorrência em qualquer hipótese. Letra A está fora porque a gente já viu que cabe
convite e cabe a tomada de preço em alguns casos específicos, né? Letra B. Admite a concorrência, a tomada de preço e o convite, desde que preenchidos os requisitos legais. Nos parece a verdadeira, né? Nos parece a alternativa correta. Letra C. Admite tão somente a concorrência e a tomada de preços. Não, a gente já viu que o convite cabe. D. Impõe obrigatoriamente licitação na modalidade de tomada de preço. Também não, né? A regra é a concorrência e algumas exceções. Letra E. Admite tão somente a concorrência e o convite, sendo este último admissível. Daí o professor tem que se levantar porque está ficando atrás ali da tela, né? Sendo este último admissível quando não houver fornecedor de bem ou serviço no país. Não, a gente sabe que também é permitida a tomada de preço. Por essa razão, a nossa alternativa correta é a alternativa B, de bom estar aqui com vocês. Vencida a licitação internacional, nós damos continuidade às outras modalidades, né, de concurso e leilão. É o que a gente passa a ver agora. A modalidade concurso, a gente já sabe, conceitos estão lá no artigo 22, parágrafo 1º, concorrência, parágrafo 2º, tomada de preço, parágrafo 3º, convite. O concurso a gente encontra no parágrafo 4º, exatamente isso. Tá? Então, vamos abrir aqui, artigo 22, parágrafo 4º, ele nos fala que o concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados. Então, remete um pouco a gente de concorrência, porque qualquer pessoa interessada pode participar para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, ou seja, tem-se um caráter intelectual nestes trabalhos, né? Mediante instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes em edital. Então, esse edital pode se chamar de edital de concurso ou pode se chamar também de regulamento de concurso. O nome, então, nesse caso do concurso, a gente pode conhecer por edital ou pode conhecer por regulamento, mas o que a gente precisa ter em mente é que o concurso, a sessão de concurso, digamos assim, o resultado só vai poder ser divulgado a partir de 45 dias da publicação do edital. Então, isso é a regra que está no parágrafo 4º do artigo 22, a parte finalzinha. Conforme critérios constantes de edital, publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Então, eu publico hoje, 10 de outubro, e daqui a 45 dias é quando eu posso dar andamento, Eu posso finalizar o recebimento de propostas, no mínimo esse prazo que está no parágrafo 4º do artigo 22. Quando eu estou falando de concurso público, o artigo 52 da 8666, ele vem nos trazer qual é a qualificação exigida, Então, o regulamento próprio do concurso, como a gente costuma chamar, ele vai estabelecer quais são as qualificações exigidas dos interessados, quais são os quaisquer interessados. Se eu vou fazer uma música, eu posso direcionar para compositores, eu posso colocar aqui só profissionais da área de letras modernas, ou se eu vou fazer um concurso de seleção de propostas para o ensino básico, posso restringir aqueles que tenham pedagogia. Essas qualificações devem estar no regulamento do concurso. A forma de apresentação das propostas, se vai ser um show de calouros, se vai ser um show aberto ao público e no dia vai ter votação do público, ou se vai ter uma banca, tudo isso a gente prevê no regulamento do concurso. As condições de participação, além disso, os prêmios que serão concedidos. Então, quem tiver alguma dúvida, abre ali no artigo 52 da 8666, leia ali o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que ele nos traz as linhas gerais, os requisitos mínimos que devem constar num regulamento de concurso. Quando a gente está falando de
de uma seleção pública, como é o concurso, nesse caso, não o concurso de servidor público, o concurso para trabalho artístico, técnico, cultural, né, esse de caráter intelectual, científico também, né, nós vamos constituir uma comissão. E essa comissão necessariamente deve ter reputação ilibada, né? Não posso colocar lá para ser um julgador numa comissão de concurso público, científico, cultural, alguém que não tenha reputação ilibada. E também, necessariamente, vai ter que ter um reconhecido conhecimento na área. Então não adianta colocar o professor João para ser julgador lá num concurso de pinturas similares a Monet, porque o professor João não entende nada, nada, nada de artes. Agora, vamos colocar alguém para escolher um trabalho técnico-científico na área de direito dos desastres. Aí o professor João pode colaborar porque entende um pouco da área de direito dos desastres. Assim. Dito isso, finalizamos. Concurso bem singelo, né? Artigo 22, parágrafo 4º, conceito. Artigo 51, parágrafo 5º, a composição da comissão de julgamento. Artigo 52 fala do que é requisito mínimo que deve estar no edital. Bom, gente, então, dando continuidade, nós temos aí o parágrafo 5º da lei do artigo 22 da 8666, que vai trazer para nós o que é o leilão, né? Então, o leilão a gente vai encontrar a definição, o conceito lá no parágrafo 5º, que também nos traz o seguinte: leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, então remete um pouco lá à concorrência pública, quaisquer interessados, para quê? Para a venda de bens móveis inservíveis, para a administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previstas no artigo 19 da 8666, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Então, o objetivo da Lei 8666 é para a venda desses bens móveis inservíveis, para vender produto que tenha sido apreendido ou penhorado, ou ainda para alienação de bens imóveis em processo judicial ou por meio de dação em pagamento. Então, como é que ele incorporou o patrimônio público? Processo judicial ou dação em pagamento. São essas duas formas que eles ingressaram no patrimônio público. Como é que vai sair? Por meio de leilão. Se eu estiver falando de bens móveis, a venda vai ser daqueles que sejam inservíveis ou que tenham sido apreendidos e penhorados, né? Então, imaginem vocês um barco que era utilizado para pesca irregular. E daí a polícia ambiental foi lá e apreendeu esse barco. Se ela não for utilizar, né, então é possível que a administração se desfaça desse bem por meio de um leilão. Tá? No caso dos bens imóveis, qualquer que seja o valor, se eles tiverem sido incorporados por processo judicial ou por dação em pagamento, é por leilão. Agora, no caso dos bens móveis, eles devem ser necessariamente avaliados, e essa avaliação de cada item, né, ou isoladamente, ou do grupo, do conjunto, a quantia não pode ser superior a R$1.430.000. Tá? Do contrário, nós vamos ter que partir para outra modalidade de licitação. Sim, o parágrafo 6º é justamente esse valor. Tá? Então, eu quero saber de onde o professor tirou esse R$1.430.000 da avaliação isolada ou conjunta. Vocês vão lá no parágrafo 6º do artigo 17, ele diz o seguinte: para a venda de bens móveis avaliados isolada ou globalmente em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2, a linha B desta lei, ou seja, R$1.430.000, a administração poderá permitir o leilão. Então aí uma pergunta para vocês: a modalidade de licitação cabível por previsão expressa de lei gera alienação de bens imóveis, qualquer que seja o seu valor, mas, a depender da forma pela qual forem adquiridos, Então, se eu vou alienar o bem imóvel, independente do valor dele,
e dependendo da forma pela qual ela for adquirido, como é que eu vou me desfazer dele? Vamos ver, tomada de preço ou concorrência, não falamos nada de tomada de preço até agora. Tomada de preço ou leilão, falamos de leilão, mas a tomada de preço não é a modalidade para se desfazer, para alienar bens imóveis, né? Concorrência ou pregão, não estudamos o pregão ainda, mas a gente tem uma noção de que pregão é para bens e serviços comuns, não fala nada de alienação de bens imóveis. Concorrência ou leilão, a regra é sempre que eu for me desfazer ou for adquirir alguma coisa, né, a regra é licitar. E concorrência cabe para tudo. Leilão é quando, dependendo da forma que incorporar o patrimônio, né, se for por processo judicial ou se for por dação em pagamento, pode ser por leilão. Se o valor não for superior a 1.430.000 na avaliação isolada ou globalmente, também é possível nos bens móveis, mas aqui o foco era o imóvel, então dependendo da forma que incorporar, cabe leilão. Se não couber leilão, cabe concorrência para se desfazer daquele bem. Então, concorrência ou leilão, alternativa D. Pregão e leilão, não, o leilão sim, mas o pregão é só para bens e serviços comuns. No caso do leilão, como é que funciona, né? Nós vamos ter aí um processo que vai ser conduzido por um leiloeiro oficial ou vai ser designado pela administração um servidor para atuar como leiloeiro. A Receita Federal costuma fazer bastante isso, né? A designação de um servidor para atuar como leiloeiro. Para quê? Para se desfazer daqueles bens apreendidos, né? Então, esses bens móveis apreendidos, a administração, a Receita Federal, se desfaz por meio de leilões públicos. O artigo 53 da 8666, ele nos fixa que é obrigatória uma avaliação prévia por parte da administração. Essa avaliação tem o condão de estabelecer um valor mínimo, né, para cada bem que vai ser colocado a leilão, para que a administração, né, tenha de volta aquele investimento que ela fez, digamos assim. Se você está falando de um bem imóvel, aí vai dispor, faz-se avaliação lá do terreno ou do edifício, da edificação, né, e a partir desse valor que é realizado, você vai colocar para pagamento mínimo. Então o mínimo é aquele valor para remate, né? Pode superar? Pode superar. Costuma superar? Costuma superar. Né? Eu participei uma vez de um leilão presencial da Receita lá em Taubaté, em que a gente tinha, dentre outros inúmeros lotes, né, tinha 2 Lamborghini para arremate. E as 2 foram levadas, tá? E por valor superior, né? Que o pessoal se empolga na hora, levanta a plaquinha, é daquele mesmo jeito lá de filme americano, né? Levanta a plaquinha, quem dá mais, né? Vai levantando a plaquinha, daí o pessoal se perde nesse daí, quando vê já pagou 5 vezes, não, 5 é muito, mas o pessoal tem o limite do aceitável, né? Quem lida com leilão direto sabe o seu próprio limite, né? Sabe o limite do objeto para ser arrematado. O valor pelo qual o bem foi arrematado, né? Então, aquela última plaquinha que levantou, alguém dá mais? Não, vendido para o senhor ali de terno, gravata, para a senhora ali de colar de madrepérola, etc. É gerada uma guia, né? Então essa guia pode ser no valor total ou de uma porcentagem daquele valor que era previsto em edital, né? E normalmente vai ser de no mínimo 5%, o mínimo é sempre 5%, por força do parágrafo 2º, pode ser mais, de acordo com o que tiver no edital do leilão, para garantir, né, o pagamento dentro de um determinado prazo. E daí esse prazo, né, sei lá, a administração põe lá que em 10 dias tem que ser pago os outros 95%. Se eu não recolho os 95% restantes, esse valor que eu recolhi antecipado é perdido em favor da administração. Isso é a regra que está lá no parágrafo 2º do artigo 53. Se eu estiver falando de um leilão de caráter internacional, aí eu já terei 24 horas para recolhimento, né? Que vai ser feito à vista. Então a regra está no parágrafo 3º,
E sempre que eu realizar um leilão, pelo menos no município onde eu vou realizar o leilão, eu tenho que fazer a ampla divulgação. Imagine aqui em Chapecó a gente tem um pátio de veículos apreendidos, né, de veículos que estão lá por causa de infração à legislação de trânsito. Normalmente essa é o caso do pátio aqui de Chapecó. E passa determinado tempo que está lá estabelecido no Código de Trânsito, não vai ficar dando despesa para o município, né? Nós não vamos ficar aguardando por 90 anos o proprietário vir retirar o bem. Então, vai para leilão, né, e daí tem que ser divulgado. O Detran publica edital, senhores munícipes de Chapecó, o pátio de apreensões vai colocar à disposição veículo de placa tal, valor de arremate mínimo R$10.000. E assim é dada ampla divulgação, pelo menos no município. É a regra do parágrafo 4º do artigo 53. Tudo bem, gente? Com isso, então eu fecho. Né? Tinha falado para vocês que a gente logo depois ia tratar dos critérios de julgamento, né, que são os tipos de licitação, mas esse vai ficar para um outro momento. Então a gente fecha aqui mais meia hora de aula, né? A gente falou hoje basicamente de concorrência, licitações internacionais, falamos do leilão e do concurso. Beleza? Então deixa um abraço, qualquer coisa mandem perguntas, né? Não recebi nenhuma até hoje, nem sei se o pessoal está assistindo os vídeos, né? Vamos deixar para assistir naquele domingão anterior à prova M2, né? Que eu sei. Mas não deixem para o último domingo, porque afinal vocês vão ter que começar de manhã, vão terminar à noite, e daí o professor vai ter a revisão de véspera de prova, né? Do domingo anterior à prova. Então não deixem para depois, já vão vendo agora, né? Se vão participando da semana jurídica, pega durante o dia, assiste meia hora no almoço aí, né? Em vez de assistir o jornal do almoço, assiste o professor João do almoço, né? Então, abraço, estou esperando as mensagens aí com dúvidas ou comentários. Até a próxima.